Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Esse top que vai de 22 a 28 de março, aí temos esse mural de notícias. Ataques terroristas na Bélgica deixam dezenas de mortos e feridos. Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em apenas 52 países. Obama incentiva a mudança em Cuba e afirma que Guerra Fria acabou. Polícia Federal apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a políticos. E Brasil volta a concentrar renda após décadas de avanço. Então, como sempre, né? Acabei aí de fazer a leitura aqui do mural. Vamos para aquela aulinha de destaque. E, continuando aqui o Top Atualidades, está aí a aula de destaque, não é? Ataques terroristas na Bélgica deixam dezenas de mortos e feridos. E, claro, não podia deixar de falar disso aqui, não podia ser diferente, já que esses atentados, infelizmente, parece que estão virando rotinas, né, na Europa. O que deixa claro aqui uma coisa interessante, como é que trabalham aí os serviços de informação. Depois do 11 de setembro, nos Estados Unidos, nós praticamente não tivemos mais nenhum ataque terrorista, com exceção, claro, da Maratona de Boston, mas aquilo foi feito ali por aqueles que a gente chama de lobos solitários. Então, esse ataque, os ataques que ocorreram, por exemplo, em Paris e agora na Bélgica, está deixando muito claro que os serviços de inteligência dos países europeus estão muito falhos, principalmente esse da Bélgica, né? No caso de Paris, o Charlie Hebdo, no começo de 2015, né, janeiro de 2015, foi feito por lobo solitário, mas o de Paris não. O de 13 de novembro não foi. Assim como esse da Bélgica também não foi feito. Então, eu vou falar um pouquinho mais desse atentado lá na lousa, depois eu passo o slide aqui para você. Então, vem na lousa aqui comigo. Então, aí nós temos o seguinte aqui, não é? Senhor candidato e senhora candidata. Ataque terrorista na Bélgica, claro, foi em Bruxelas, capital, não foi? Então, capital também de quem? Da União Europeia. Então, é legal você não deixar passar isso. O ataque em Bruxelas tem sim a ver com uma boa cutucada do Estado Islâmico na capital da União Europeia. Claro, você já deve ter lido, e eu vou reforçar aqui, o ataque foi reivindicado pelo ISIS, né, ou como é mais comum hoje em dia, chamar de Estado Islâmico, que aliás vem apanhando, vem perdendo território lá na Síria, mas aí já é outra história. Então, esse ataque, ele foi feito 4 dias depois da prisão de um terrorista muito importante, que já vinha sendo interrogado. É aí que reside a falha que eu falei para você agora há pouco. O senhor Salah Abdeslam, que é apontado como líder ao ataque terrorista de 13 de novembro em Paris, ele já estava sendo interrogado há um bom tempo. É muito provável, ou é provável, que ele tenha dado algumas informações importantes sobre algum possível atentado. Então, a União Europeia está falhando aí, que é o que acontece com esse ataque aqui em Bruxelas, ok? Então, muito cuidado aqui com o nome do Abdeslam, porque isso pode muito bem cair em prova de atualidades. O ataque não foi realizado por lobos solitários, foi o que eu falei agora há pouco. Então, vamos pegar 2 exemplos de ataque de lobo solitário. O de Boston, nos Estados Unidos, feito por 2 irmãos, e o de Paris, não é? O de Charlie Hebdo,
em janeiro de 2015, também feito por dois irmãos. Agora, é claro que o ataque ao Charlie Hebdo está ligado à Al-Qaeda, enquanto que o de Paris, 13 de novembro, e esse da Bélgica, está ligado ao Estado Islâmico. Mesmo assim, há aí indícios de ataques diferentes, não é? É o caso do Lobo Solitário ou de alguma organização, alguma franquia, como é apontado no caso do ataque de 13 de novembro em Paris. Mas esse ataque aqui em Bruxelas não foi realizado por Lobos Solitário. Foi organizado por um grupo que poderia ter sido impedido, sim. Aqueles que entendem muito mais que eu de ataque terrorista apontam que poderia sim ser impedido esse ataque em Bruxelas, na Bélgica, então falhas na inteligência belga. E aí, para a gente fechar aqui a lousa, uma pequena observação. É claro que a entrada de imigrantes na Europa, a questão econômica na União Europeia e esses ataques terroristas têm mexido sim e têm questionado a existência do bloco. Não esquece que em junho deste ano os britânicos vão votar se ficam ou se saem da União Europeia. Promessa, né, do primeiro-ministro, né, o David Cameron, que havia prometido isso durante a campanha e vai fazer cumprir. Olha, nós vamos sim fazer uma consulta. O britânico quer decidir se fica ou se sai da União Europeia. Então, fechando a lousa aqui, você volta comigo aqui para os slides. Está aí o primeiro, né, inclusive trazendo o mapa de Bruxelas, mostrando aí os dois pontos do ataque, o aeroporto internacional, não é, e o metrô, inclusive muito perto da sede da União Europeia, e as explosões, né, que ocorreram lá no aeroporto e tal. Quer dizer, esses textos, inclusive o link que você tem aí, né, que está aqui aí do meu lado, ó, está aqui do meu lado, não está? Então, o link a gente coloca aí para você depois consultar e dar uma aprimorada na sua leitura, na sua pesquisa, que eu acredito, você como um inteligente e bom candidato a concurso de atualidade sabe que tem que fazer. Então, muito cuidado com esse atentado, porque é mais que provado que esse ano cai em alguma prova de atualidades aí na prova que você for fazer. Legal? Espero que tenha gostado. Então vamos lá, continuando o nosso top aqui de 22 a 28 de março. Mundo violência. Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em apenas 52 países. Então, estamos falando aqui do estupro marital, ou seja, que é praticado pelo marido contra a mulher, ou seja, contra a vontade dela. Então, isso ocorre ainda, né, infelizmente, em pleno século XXI. Ainda temos sociedades onde esse tipo de crime é praticado, né? Crime para nós aqui. Você tem a Lei Maria da Penha, que, por exemplo, coloca isso como crime, não é? Ainda bem. E agora, em alguns países, não. Então, é como diz aí o texto. Você tem dos 193 países que integram a ONU, 52 consideram o estupro marital, que nós consideramos um estupro, como algo perfeitamente normal, uma briguinha lá entre marido e mulher. Então, isso é um alerta, né, contra a violência, contra a mulher, né, uma violência contra a mulher, e precisamos sim ler um pouco mais sobre isso, tomar aí consciência desse problema, que claro, entra na linha aí de violência e pode sim cair numa prova de concurso, ok? Historicamente, a violência sexual não era criminalizada quando praticada dentro de uma relação íntima. Agora, é lógico que as coisas, felizmente,
mudaram muito, mas em países, e não só países árabes, em países muçulmanos, onde, por exemplo, no Paquistão ou até numa Índia, o pai ou o marido, ele pode sim jogar ácido na mulher, ele pode cortar o nariz dela, as orelhas, para deixá-la mais feia, penalizando, porque ele considerou que a mulher cometeu um erro muito grave contra ele no casamento, e aí ele toma essa atitude e não é punido. Relação ONU e Lei Maria da Penha. Sugestão de leitura: violência contra a mulher ainda é muito tolerada por europeus. Tá aí o link para você conferir. Mundo Política. Obama incentiva a mudança em Cuba e afirma que Guerra Fria acabou. Então nós temos aí a família Obama esteve em Cuba, né, mais de 80 anos depois de um presidente ter visitado Cuba. O Obama esteve lá, como você deve ter acompanhado, assistiu inclusive a uma partida de beisebol, que é uma paixão nacional em Cuba. A última vez que um time americano esteve em Cuba para um jogo amistoso foi lá nos anos 90, que inclusive foi vencido pelos Estados Unidos, mas tudo isso mostra para nós que realmente a mudança veio para ficar em Cuba e as relações entre Estados Unidos e a ilha caribenha estão mais que cimentadas, não é? É importante lembrar que essa questão ainda do bloqueio econômico permanece, claro que é uma decisão do Congresso, não é uma decisão do Executivo, e também a questão de Guantánamo, que é um território americano, mas que Obama, cujo último ano é esse, não é? Promete fechar a prisão até o fim do mandato dele. Legal? Então você fecha aí, depois você lê com calma esse texto, que é aqui que vai fechar essa questão da Guerra Fria, que realmente é verdade, não é a ilha de Cuba, essa relação ainda é um resquício da Guerra Fria, e o link está aí para você conferir. E claro, relação embargo econômico e Cuba. Leitura, sugestão de leitura: cartunista espera que reaproximação com Estados Unidos leve humor a Cuba. Brasil, corrupção. Polícia Federal apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a políticos. E olha aí no fim do texto, que interessante, a lista dos políticos que estão na caixinha da construtora, não é? Tem aí o DEM, o PCdoB, PCB, PDT, PMDB, PMN, PP, PPL, e aí vai, né? PT, PT do B, PTB, até o Partido Verde e, pasmem, PSDB também. Então, não querendo ficar aqui puxando nem para um lado nem para o outro, esperamos, vamos cobrar sim todas essas apurações, que não fiquem só para um partido, para um ou dois políticos. Tem que verificar todo mundo, porque a lista, como você já percebeu, a lista, ela é bem grande, hein? Ela é bem grande. E olha, vamos lá, manda o Moro investigar tudo aí, mas investigar não, porque não é o caso dele, a Polícia Federal investiga, entrega aí para o Moro, para ver se ele realmente coloca a ordem na casa, se isso fosse possível para ele, coisa que não vai ser, claro, aqui é apenas uma brincadeira, mas como eu brinquei a semana passada, vou dizer hoje novamente, Lava Jato vai ter que lavar tudo de todos os partidos. Tá aí para fechar o último texto, o link para você conferir e a relação política, corrupção e sugestão de leitura. Supremo Tribunal Federal recebe de Procuradoria petições que citam Dilma, Lula, Temer e Aécio. Brasil, economia. Brasil volta a concentrar renda após década de avanços. Então, Brasil, que já esteve em primeiro lugar, isso foi lá na década de 90, se eu não me engano foi em 97, na gestão FHC, o Brasil ocupou o primeiro lugar
no item má distribuição de renda e concentração de renda. De lá para cá, o Brasil deixou o primeiro para ser o 10º, então melhorou aí 9 pontos. E se continuar essa crise como vai, nós vamos voltar a concentrar mais renda, tornar o país um pouco pior do que já é. Então esse é o último texto, está aí em mais de 2 décadas, desde o início da série da chamada NOVA, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, em 92, nunca a renda e desigualdade pioraram juntas no país. Então, é importante que você, que vai verificar essa questão de área econômica, leia com muito cuidado o que a gente recomenda aqui como relação, porque, claro, é importante para que você entenda melhor aí o assunto. Então, está aí relação crise econômica, PNAD, e sugestão de leitura, desemprego avança e atinge 9,5% do trimestre até janeiro, aponta IBGE, e o link para você conferir. E vamos então à solução do desafio da semana passada. Para você que não sabe qual é a questão, também não leu, não viu ainda, está aí na sua telinha, você leia com calma, dá um stop, confere direitinho, escolhe aí a alternativa, que claro que eu espero que você escolha a alternativa D de dado. Boko Haram, grupo terrorista surgido na Nigéria, que muitas vezes é denominado como grupo radical islâmico. Então, para você que já vem acompanhando aqui minhas aulas, deve lembrar, não é? O Boko Haram, ele é jihadista, ou seja, é adepto da Guerra Santa, não é? E é praticante da jihad, ou seja, a lei islâmica, a lei radical, ou seja, tem que ser observado ponto por ponto o que está escrito no Corão. Isso torna um grupo tão radical quanto o Estado Islâmico, quanto um Hamas, um Hezbollah, que são grupos, o Talibã, que são grupos terroristas que têm aí a Guerra Santa como um objetivo, a implantação da lei islâmica também como objetivo, e o Boko Haram não foge a isso. A Nigéria hoje é a maior economia da África, o norte da Nigéria é islamizado, da metade do país para o sul você tem aí uma grande quantidade de cristãos e animistas, que são as religiões praticadas nesse continente, que é a mãe da humanidade, a África. Então esse é o Boko Haram hoje, que dentro do continente africano é sim o principal grupo terrorista e tem dado muito trabalho às autoridades lá na Nigéria. Está aí então o link para depois você conferir, quem é o líder do grupo terrorista Boko Haram. Você vai encontrar aí tudo direitinho. Leia com carinho, com calma, e espero, claro, que você goste. E para fechar aqui o Top Atualidades, vamos ao desafio dessa semana. A partir de novembro de 2015, eclodiram ocupações a mais de 200 escolas estaduais de São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta a motivação desse movimento. A. O aumento das mensalidades pagas pelos alunos para estudar nessas escolas. B. A obrigatoriedade do uso de uniforme por parte dos estudantes. C. A suspensão de merenda no intervalo das aulas. D. A falta de qualidade da escola pública paulista. Ou E. A reorganização da rede de escolas públicas estaduais imposta pelo governo do estado de São Paulo em setembro de 2015. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, que foi de 22 a 28 de março, não é? Março, que é o mês que começa aí, fecha o verão, começa o outono, ainda com alguma chuva. Esperando que você tenha gostado, tenha sido útil aqui para a sua pesquisa, e esperando também que você me veja a semana que vem aqui no NEAF, ok? Mantenha aí o seu foco. Até mais.